Eu louvo a Deus, meus irmãos, porque eu tenho uma compreensão razoável deste amor profundo. Já tive um problemazinho com o vídeo, mas não tem problema não, eu sou acostumado com problemas. Fizemos a leitura em Jeremias capítulo 24, todo o capítulo, só 10 versículos, e aqui nós vemos como se manifesta o amor de Deus. Como o amor do Senhor se manifesta de uma forma profunda. Como o amor do Senhor se manifesta de uma forma maravilhosa. Como o Senhor é cheio de amor e de graça para ajudar o seu povo. O profeta precisa de direção. Vivemos uma época, uma calamidade espiritual e os homens têm se apresentado para a sociedade como se fossem muito grandes. Tem homens tão grandes que parecem ser superiores a Jesus, superiores a Deus. É triste, eu me aborreço, eu me entristeço, eu me injurio, eu fico numa situação muito complicada, porque eu sou homem e conheço o homem. Eu sei que o homem não tem, homem nenhum tem essa razão. Mas é muito preparado. De um momento para outro ele pode amanhecer sem nada. E eu conheci homens muito preparados que foram dormir bem e acordaram sem fala. Não pode, o homem não pode se exaltar. Homem nenhum pode se exaltar. Indivíduo nenhum pode se exaltar. Nenhum. Nenhuma pessoa, em nenhuma situação. Mas é um pastor bem-sucedido, tem uma igreja muito boa, muito grande, muito harmônica. Então, deve ser muito humilde e dar muita graça ao Senhor. Qualquer que seja a situação, o homem não tem, no ser humano, não há razões para o homem se exaltar. O ser humano não pode fazer isso, a não ser que realmente queira demonstrar indignidade, insanidade, perturbação, arrogância. Porque o ser humano não tem, homem nenhum tem. Os homens de Deus, a gente encontra nas Escrituras, homem dizendo, eu não tenho, Senhor me perdoa, só mais esta vez Abraão, o amigo de Deus, não se ire contra mim, mas só agora, só mais uma vez, e intercedendo ali na questão de Sodoma. Os homens de Deus, os verdadeiros homens de Deus, não se exaltam. As mulheres também não. Nesta leitura, meus amados irmãos, nós aprendemos como o Senhor é bom e como os seus ministros são provados. Jeremias, o profeta do Senhor, um homem especial, cheio de graça, muito amoroso, um nacionalista realmente muito confesso. Ele era um nacionalista confesso, ele era apaixonado pelo seu povo. Aí foi escolhido para exortar, usando termos de hoje, para criticar o seu povo. Mas como é que ama e critica a função dele como profeta? E Deus lhe deu uma visão, aqui no capítulo 24 do seu livro. Eu não vou fazer a leitura mais, mas vou comentar. No versículo 1, ele diz, o Senhor me fez ver 2 cestos cheios de figos. Estavam postos diante do templo, Nabucodonosor já tinha levado os príncipes, já tinha acontecido, que é chamado de deportação para a Babilônia, a primeira deportação. E aqui não diz que é a primeira, mas a gente sabe, biblicamente, teologicamente. E
Nesta deportação foram levados os príncipes, levados os conselheiros, as pessoas mais influentes, importantes do reino, e os profissionais principais, os carpinteiros, os ferreiros, aqueles que podiam, de repente, construir uma casa, de repente, forjar muitas armas, foram aprisionados e levados. E na sua visão, no versículo 2, ele vê que um cesto era cheio de figos bons. O outro cesto, ele compara com os figos temporãos. Os figos temporãos eram aqueles maiores, melhores, que a chuva tinha realmente beneficiado. O outro cesto tinha uns frutos menores, eram figos, ele diz, muito ruins, mas eram tão ruins que não eram comestíveis, não se podiam comer, não servia para o consumo. Aí o Senhor que fala conosco, o Senhor disse, Jeremias, o que tu está vendo? Aí o Jeremias disse, figos. Figos bons, muito bons, e figos ruins, muito ruins. Mas são tão ruins, estes ruins, que não são mais comestíveis, eles não podem ser aproveitados. Uns muito bons, e os outros tão ruins que não servem para o consumo humano. Aí o Senhor lhe disse, como estes figos bons é uma parte deste povo. Eu os conheço, são servos, são decentes, são tementes, são bons, no sentido de não estar corrompidos. E eles vão ser levados para o cativeiro para o seu bem. Dá para entender? Eu entendo, glorifico. Mas os profetas sofriam muito. Só não sofriam mais porque Deus falava com eles e explicavam as coisas. E Deus explicava as coisas. E o Senhor diz: estes figos bons representam uma parcela da população que tem temor, que pratica a justiça, que anda nos meus caminhos, mas são vítimas da sociedade, vítimas do rei, vítimas da liderança perversa da atualidade. E como não podia deixar de ser, eles vão para o cativeiro. Eu vou mandar eles para o cativeiro na Babilônia. O versículo 5 é lindo. Para entender, precisa graça. Eu louvo a Deus todos os dias, é porque Deus me deu graça para entender a sua palavra. Então, o versículo 5, na íntegra, é assim: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, como estes figos bons, assim também conhecerei aos de Judá, levados em cativeiro, os quais enviei deste lugar para a terra dos caldeus, para o seu bem. Eu não tenho a menor dúvida que entre estes figos bons estava o Daniel, o Sadraque, ou o Misael. Na verdade, os nomes bíblicos dele. O Daniel, o Misael, o Azarias e o Ananias, entre outros. Foram enviados para o bem deles. Deus, que é soberano, diz, eu mando eles para o cativeiro. No lugar deles sofrerem vexame, sofrerem humilhação, sofrerem fome, serem mortos aqui, ficarem aqui penando, eles vão para a Babilônia e serão lideranças lá na Babilônia durante os 70 anos,
apesar da Bíblia não falar sobre os outros três, se eles permaneceram por mais tempo, muitos anos, mas eles serão liderança, eles serão lembrados, eles serão eternizados através da palavra. Só amor. Só o amor de Deus faz isto. Apenas o amor de Deus é capaz de fazer isto. No versículo 6, o Senhor diz: porei os meus olhos sobre eles para o seu bem. O nosso tema é o justo sob o olhar do Senhor. Os justos e o olhar do Senhor. E o Senhor diz: eu porei sobre eles os meus olhos para o seu bem. Eu os trarei de volta a esta terra e edificarei, não destruirei, plantarei e não arrancarei. E dar-lhe-ei coração para que me conheçam, porque eu sou o Senhor. E serão o meu povo, eu serei o seu Deus, porque se converterão a mim de todo o seu coração. Então, a sorte do primeiro cesto já está firmada aqui. Deus já disse o que era, o cesto que representava, e ainda falou do futuro desse cesto. Eu vou estar sustentando eles, porei os meus olhos sobre eles para o seu bem. Eles serão beneficiados, ajudados, assistidos. Eles estarão a salvo. E depois eu os trarei para esta terra. No versículo 8, Deus vai tratar dos figos ruins. Quanto aos figos ruins, que de ruins não se podem comer, assim diz o Senhor: assim entregarei Zedequias, rei de Judá, esse era um figo ruim. Os seus príncipes, figos ruins, e o restante desta sociedade que ficou na terra, e os que fugiram para o Egito para se livrar da correção. E eu os entregarei para que sejam arruinados. Uma versão diz: eu os porei à perda. Eu os entregarei para serem arruinados. Cairão realmente nas mãos dos homens para serem destruídos. Estes de ruins que são, eles representam a ofensa para todos os reinos da terra. Onde eles chegarem, eles serão ruins. Onde chegar, eles provocam blasfêmia. Quando eles levantarem a voz em algum lugar e disser: nós temos o Deus de Israel, aí vão dizer: vocês não estão com nada. Como é que o Deus de Israel deixa vocês passar por esse tipo de coisa? Vocês não prestam, não. O Deus de Israel não, ou vocês não servem, ou o Deus de Israel não tem poder. Então, eles serão tão ruins, eles são tão ruins que serão uma ofensa onde chegarem. Eles serão um opróbrio onde chegar. Onde eles chegarem, eles serão desprezíveis. Eles serão um provérbio. Olha aí, esse é um desastre. Isso aí fugiu. Tão ruim que perdeu a terra deles. É tão ruim que Deus abandonou. Deus ia sofrer. O nome do Senhor ia ser blasfemado em muitos momentos. Mas o Senhor diz: eles serão uma ofensa, um opróbrio, um provérbio, e um escárnio e uma maldição em todos os lugares onde chegarem. Meu Deus. Meu Deus. No versículo 10, o Senhor diz: e enviarei
sobre eles a espada, e a fome, e a peste, até que sejam consumidos, até que se consumam de sobre a terra que lhes dei a eles e a seus pais. Eles eram judeus por sangue, eles eram circuncidados ao 8º dia, eles tinham o orgulho nacionalista porque eram superiores aos filisteus, aos amonitas, aos moabitas. Eles eram superiores aos egípcios. E eles se orgulharam porque Deus lutou contra o Egito para defendê-los. Deus enviou 10 pragas contra o faraó e os seus deuses para tirar Israel são e salvo do reino dos faraós. E por que que Deus agora os entrega nas mãos de outros ímpios, dos ímpios do norte, do Nabucodonosor, na mão dos caldeus? Por quê? Porque eles aprenderam a fazer o mal, aprenderam a viver o mal, aprenderam a negar a verdade de Deus. Aprenderam a afrontar o Senhor com a sua própria fé. Cada um tinha um tipo de fé. Desenvolveram superstições, se tornaram devotos de deuses novos. Na verdade, não existe santos novos nem deuses novos. O que existe são instrumentos de Satanás para desviar o homem, para fazer as pessoas perecerem eternamente. Não existe salvação a não ser em Jesus Cristo. E não existe salvação em Jesus Cristo se a mensagem é contrária às Escrituras. Jesus foi enfático. Quem crê em mim, como diz as Escrituras. Então não adianta igreja, não adianta tradição, não adianta nada. Esses dias, eu não faço polêmica com ninguém, nem tenho habilidade, nem capacidade, nem vontade. Não é aconselhável polemizar com ninguém, fazer polêmica, criar polêmica. Mas eu fiz uma postagem sobre os 502 anos da reforma que ficou chamada de reforma protestante. Quem deu esse título de reforma de protestante foi o próprio pontífice da época. E eu fiz a postagem sobre os 502 anos pós-Lutero. E um sujeito religioso fez uma observação que só existe uma igreja, essa igreja tem uma sucessão e está no seu número total, 266 papas, contando de Pedro até agora. Um absurdo. Eu interagi, dizendo o seguinte: a Igreja de Jesus Cristo, a Igreja de Cristo, ela segue o Evangelho. Ela se fundamenta na verdade bíblica e não em cânones. E a igreja que ele menciona, o catolicismo, foi conhecido, reconhecido, chamada Igreja Imperial exatamente por não ser a Igreja de Cristo. Não polemizo, nem tenho habilidade, nem capacidade, nem vontade. Mas a verdade tem que ser conhecida. A Igreja de Jesus Cristo
prega a verdade de Jesus Cristo. Não adianta, este povo era judeu. Este povo fazia esse cesto ruim, este cesto cheio de figos ruins, eram judeus, circuncidados ao 8º dia, filhos de pais judeus, de mulheres que casaram virgens, de homens que casaram virgens, porque em Israel a pureza era de ambos os lados. Aqui nessa esculhambação, a mulher no passado, a mulher deveria ser virgem, o cara podia ser bem nojento, bem sujo. Mas na cultura bíblica do Israel de Deus, do antigo povo de Deus, da antiga aliança, a moça casava em estado de pureza e o rapaz também em estado de pureza. Os seus filhos eram filhos da virgindade. Aquela mulher casava, vivia e morria, só tinha um homem na sua vida. Muitos daqueles homens casavam, viviam e morriam, só conheceram, no sentido íntimo, só conheceram sua esposa, só conheciam suas esposas. Então era um povo criterioso, mas nada adianta se a palavra não estiver em primeiro lugar. Deus, como mestre, ensinou com muita clareza para o Jeremias. Jeremias, estes figos bons eu estou enviando para o exterior para serem preservados. E estes figos ruins eu estou espalhando nas nações para serem arruinados. Meus queridos irmãos, ninguém julga melhor do que o nosso Deus. O seu juízo é perfeito, é maravilhoso, é justo e santo. Nós precisamos apenas entender a condição e a posição de servos e andar com Deus. Deus os abençoe, Deus os guarde, vos ensine a andar na presença de Deus e a confiar. E o lembrete é este: a salvação é em nosso Senhor Jesus Cristo. A igreja de nosso Senhor Jesus Cristo não tem cânones, não tem canonização, não tem tradição valiosa que suplante a verdade. A igreja de nosso Senhor Jesus Cristo tem a palavra de nosso Senhor Jesus Cristo e o Espírito Santo, promessa de nosso Senhor Jesus Cristo. Que você seja grandemente abençoado. Se ainda não se converteu, que seja convertido e consagrado ao Senhor para a sua felicidade aqui na eternidade. Bendito e eterno Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, te louvamos, te exaltamos, bendizemos e agradecemos pela tua bondade. Obrigado, Senhor, pela tua mão estendida sobre a igreja. Guarda os meus irmãos, dá vitória e graça a cada um. Manifesta, Senhor, o teu poder. Em nome de Jesus te pedimos e te agradecemos para sempre. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Se o Senhor permitir, voltaremos amanhã. Deus os abençoe. Leiam a Bíblia Sagrada e a graça de nosso Salvador repouse sobre vós. Amém.